mas aqueles que eu vi estavam muito bem feitos, muito bem documentados, embasados, né? Tinham lá as imagens, os gráficos, né? Então, ou seja, alguns trabalhos ali eu, né, se for no caso da minha avaliação particular, lógico, a avaliação é em conjunto, mas atingiu ali, com certeza, nas expectativas, espero que vocês lá na apresentação, vocês arrasem, né, lembrem-se, né, de que vocês vão ter que fazer uma apresentação e que vocês ali vão ter que escolher, ou uma pessoa apresenta, né, ou todos apresentam, né, mas as perguntas, elas são ali, né, unilaterais, né, então, ou seja, não é porque uma pessoa vai apresentar que ela não vai receber, não vai ter pergunta, né? Lógico que a gente tem algumas observações, né, que nós recebemos aí, não sei se é o caso de vocês, né, mas de alguns grupos, né, que algumas pessoas ficaram incumbidas de responder as perguntas e coisa e tal, mas cada demanda vai ser tratada ali de forma particular. Não se preocupem com isso para que ninguém saia prejudicado. Né, no mais, ali no finalzinho, nós vamos deixar um tempinho para que vocês possam se organizar, né? Não sei como é que está o andamento ali dos slides de vocês, se vocês vão utilizar slide para apresentar, se não vão, né? Ficou facultativo. Eu sempre aconselhei para todos, inclusive para os meus alunos lá, que eu estou orientando, para terem um slide, para ter uma base, né, gente? Porque a gente esquece, né? E ainda mais que é um evento que vai ser transmitido no canal do Grupo Favena, então, ou seja, vai ter mais pessoas assistindo, né? Vai ser um evento grande, então, ou seja, é bacana, não custa vocês tirarem trechos ali, né, dos artigos de vocês e colocar no slide apenas para que vocês lembrem, né? Ouçam assim, opa, lembrei, né? Faz parte. Todo mundo precisa disso, eu preciso, né? Por que vocês não precisariam, né? A não ser que vocês já aprenderam, decoraram todo o artigo lá de vocês. Eu vi alguns artigos que tinham até 28 páginas. Falei, gente, se esse é o mini, né, Idegá, imagine qual que é o máximo, né? Qual que é o artigo lá, o maior que tinha. Algumas pessoas ali se empolgaram ali no conteúdo e ficou bastante. Não tem problema, né? O paginamento... Oi? Agora você falando em 28 páginas, eu achei que do nosso grupo tinha ficado grande. Quanto que ficou de vocês? Ah, de cabeça agora acho que chegou umas 13, não tenho certeza não. Jesus, pois é. E aí eu pensei assim, falei, gente de Deus, eu acho que esses meninos ficaram tão preocupados, porque a proposta era ser um mini artigo, né? E acabando que escreveram ali um artigo mesmo, propriamente dito. Não tá ruim, tá ótimo, não se preocupem com isso, mas assim, né, poderiam ter diminuído um pouquinho, né, não precisavam ser tão cansativos assim, mas faz parte, né, então, quem quer, ótimo, né, quem escreveu 13, 14, 15, 20, 27, 30, maravilha. Galera, fazendo uma recapitulação da aula passada, então, na aula passada nós tínhamos uma atividade que era para ser feita com vocês individualmente, só que nós optamos em fazermos juntos ali, que era a montagem da DFC, né, acho que ficou bem dinâmico, né, para vocês ali verem como que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, nós só precisamos saber o que fica onde e como que ele fica, né, saber identificar ali as atividades, saber identificar os fatos contábeis. Uma coisa que eu acho importante de ressaltar é que todas as demonstrações contábeis, todas elas vão ser compostas por fatos contábeis, gente. Algo tem que ter acontecido em algum dia para que dê origem a uma demonstração contábil. Seja uma DRE, um balanço patrimonial, uma DFC, ou a demonstração de hoje, né? O pessoal do terceiro, que teve contabilidade 2, já viu isso brevemente no finalzinho do semestre do ano passado, cada um fez um trabalho sobre uma demonstração, para ter uma noção, mas eles não sabem como que compõe, como que a gente constrói essa demonstração, e é o que nós vamos aprender hoje, na nossa demonstração de hoje, que vai ser a última demonstração contábil que nós vamos aprender a construir, né, no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, na outra quarta-feira, outra segunda-feira, nós vamos ter, não, 15 dias não, perdão, daqui a 7 dias, né, 15 dias é outra disciplina, que nós vamos ter ali o balanço social como encerramento, né, o que seria o balanço social para a contabilidade. Vou disponibilizar minha tela para vocês ali. Doutora Jádzia, minha porta-voz já se encontra presente, né? Tudo ok com o áudio, dona Jádzia? Acho que sim, estão conseguindo me ouvir? Sim, tudo jóia. Jádzia, Cristiane, Luana, Vitória, as portas-vozes aí da minha turma. Galera, de mais a mais, eu desejo a vocês que vocês tenham muita, né,
coerência, tenham calma na hora de apresentar os trabalhos, não precisam ficar ansiosos, são pessoas do quais vocês já estão acostumados, professores, né? Temos alguns convidados especiais, mas não é nada que a gente precise se assustar, né? É um trabalho normal como qualquer outro, né? Por isso que a ideia de vocês já apresentarem, eu acredito que a pior parte vocês já fizeram, né? Que é elaborar um pré-projeto, que é escrever toda uma situação, defender uma situação ali, ter coerência, né? Eu acho que a pior parte já passou. Agora é só vocês, né, apresentarem a pesquisa científica de vocês ali, o que vocês fizeram, o que vocês, né, qual foi o estudo de vocês. Então, acredito que, né, não tem por que vocês terem medo, ficarem ansiosos, né, vamos manter nosso coração no Senhor, que tudo vai dar certo e não vai ter problema nenhum. Beleza? Vou botar minha câmera aqui para facilitar a nossa vida. Tá aparecendo lá, dona Jádia? Tá sim, Aramis. Antes de começar, né, eu queria também agradecer ao terceiro ADM, terceiro CCO. Muito obrigada a vocês por terem participado da apresentação dos primeiros períodos. Os meninos estavam muito ansiosos, preocupados com vocês, né? Na hora que o Natan e o Degar falou que as apresentações estavam boas, aí o grupo deles aqui no WhatsApp estava bombando, né? Porque eles viram os vídeos lá, modelo do Natan, da Luana, do Ildegar, e eles ficaram todos emocionados porque os meninos, os donos dos vídeos, estavam elogiando eles. Achei bacana essa interação do terceiro, né? Ter se disponibilizado, ter assistido e ter agora estado de uma outra ótica, né, Ildegar? Agora vocês estavam na cadeira, né? Exatamente, Aramis. Uma pena que ficaram, acho que, 2 grupos sem que a gente pudesse ver a apresentação, né? Exatamente, foi o da Arielle e do Asley. É porque o UTI tinha que se desligar, tinha que sair, né? E aí o horário não condizia, e aí acabando que ficou para outra semana. Mas valeu a presença de vocês, foi importantíssima. Agradeço muito, fiquei muito feliz por vocês terem participado. Galera, então dando sequência hoje, nosso penúltimo tópico, que seria ali a DVA. Para muitos, para o quinto, né? Até para o terceiro, vocês já ouviram falar disso em algum momento, já devem ter ouvido essa expressão, principalmente o quinto CCO, né? Porque isso cai demais na prova do CRC, isso cai demais nos exames de concurso público. É uma demonstração contábil pouco vista, mas é muito ouvida. Olha que loucura, né? É uma demonstração que não é muito falada, né? As pessoas não cobram muito ela no dia a dia nosso, cotidiano. Por isso que quando tem um exame, quando tem um concurso, nós levamos um susto. Oi? DVA, isso é remédio? Remédio para dor de cabeça? Né? Amaciante, sabão em pó? Porque eu nunca ouvi falar. Mas a DVA, galera, ela é muito ouvida, né? Principalmente em departamentos de controladoria, né? Principalmente em departamentos que precisam saber a destinação de algum recurso. E aí vocês devem estar me perguntando assim, professor, não seria mais fácil se nós tivéssemos apenas o balanço DRE? Sim, seria muito mais fácil. O problema é que se nós fôssemos avaliar uma empresa ou qualquer situação apenas pela DRE e pelo balanço patrimonial, nós seríamos subjacentes a qualquer dado, qualquer número fictício. Se com todo esse conjunto de demonstrações contábeis que a Lei 6.404/76, ela nos arremete, né, nos prende a saber, né, já é muito passivo de fraude, imagina se tivéssemos apenas 1, 2 demonstrações para elucidar todos os fatos da empresa. Então, ou seja, é importante, é de caráter único o estudo individual de cada uma, tá? Independente do pessoal da DM, né, que estão agora se desligando, eles estão se, né, separando do pessoal da contábeis, né, a partir do próximo período, ADM estuda só ADM, CCO estuda só CCO. Então, ou seja, mas eles em algum momento da vida, eles vão ter que olhar, vão ter que avaliar uma empresa por essa digníssima demonstração contábil. Como eu disse, não é muito comum, né, mas ela passou a ser obrigatória a partir de 2007, né, ou seja, com a nossa lei da convergência, quando virou obrigatória, deve ser, a DVA também veio. Já era imposta por lei há um tempo, mas não era obrigatória. Então, a demonstração, a DVA, é a demonstração do valor adicionado. Gente, olha só, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui. Suponhamos, né,
que nós temos ali uma empresa, uma indústria, um comércio, o que seja. Essa empresa, ela produz, né? Ou seja, qual o nome que nós vamos dar para aquilo que tudo que a empresa produz e vende? Alguém saberia me dizer? Qual o nome que nós damos ali para tudo que ela produziu, fabricou, vendeu, e no final do mês apurou o resultado? Qual o nome que a gente dá para isso? Alguém lembra? Alguém saberia me dizer? Suponhamos que a Copeável, dentro de 30 dias, produziu, vendeu. Qual o nome que a gente dá para esse processo de produção no final do mês apurado? Existe um nome para isso. Alguém sabe o que é? Lucro ou resultado? VAB? Também. O lucro, ele é um produto, né? Ele é o final. Mas antes do lucro existe um outro conceito. Qual que seria esse? Vocês têm ideia? Olha só, vamos vender. Chegou no final do exercício, eu apurei as vendas. Qual o nome desse processo de venda em série? Existe um nome para isso? Não lembram? É um nome, quando eu falar, vocês não vão acreditar de tão simples que é. Faturamento, galera. Nosso faturamento, a nossa receita bruta, aquilo que tudo que foi vendido. Porque uma coisa que é importante nós ressaltarmos, não significa que nós vendemos o mês inteiro, do dia 1º ao dia 30, chegou no final, no começo do mês, apurou o resultado, aquelas vendas significam lucro. Você pode ter um valor de venda astronômico, mas você só vai saber o quanto que fica para você depois que você fizer todos os pagamentos, pagar os funcionários. Quando você chega no final da DRE, aí você sabe o quanto que deu de lucro. Mas aí tem um outro detalhe. Você sabe o quanto que ficou de lucro. E quanto que vai ser destinado para os sócios? E quanto que vai ser destinado para voltar para a empresa de novo? Quanto que você vai pagar para alguém fazer alguma coisa para você? Isso a DRE não mostra. A DRE mostra os pagamentos, as divisões, até chegar no lucro líquido. E depois, quando você tem lucro líquido? O que você faz com o lucro líquido? Reaplica na empresa? Bota no balanço patrimonial? Ah, eu faço um investimento? O que eu vou fazer com esse dinheiro? É isso que a DVA ela vai nos mostrar. O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos aplicar todos os valores da empresa, toda a adição da empresa, todo o faturamento, toda a receita bruta. A DVA, ela pode parecer simultaneamente ali com o nosso PIB. O que é PIB? É o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. É a soma de toda a produção interna de um país. Então, nós podemos fazer uma assemelhação, assemelhar a DVA com o PIB. É a mesma coisa. É tudo que a empresa produziu, recebeu, faturou, prestou algum serviço, né? Ela, durante um mês, durante um ano, geralmente é apurado por ano, né? A DVA, ela tem esse poder de ser simultânea ali, ou seja, de poder medir o total que a empresa faturou dentro de um determinado período. O PIB é a renda total gerada na economia, despesas total com bens e serviços produzidos na economia. Lógico, ela tem que apurar também não só a receita bruta, como as despesas como no geral, como num todo. Mas, professor, será que todas as despesas entram na DVA? Aí nós vamos ver agora quais são as especificidades para cada despesa que você pode lá diluir na DVA. Anotem isso que eu vou falar agora. A DVA é a soma, né, de toda a produção, de toda a receita bruta de uma empresa. A DVA é a produção, é a soma de toda a receita bruta de uma empresa, de uma entidade. É tudo aquilo que ela vendeu, que ela prestou durante um período. Professor, existe regra para esse período? Não. Pode ser mensal, diário, semanal, anual, de acordo com as diretrizes da empresa. Beleza? Luana, até aqui tá bacana? Oi, professor. Mais ou menos. Vamos lá, onde é que você parou?
Professor, assim, eu entendi o que você falou, mas ainda não entendi exatamente o que é DVA. O que Ó, significa exatamente DVA? vamos lá. DVA, demonstração do valor adicionado. O que é isso? É uma demonstração, é um relatório específico, oriundo para quê? Para elucidar o valor adicionado. O que está confundindo a sua cabeça é valor adicionado. Valor adicionado, Luana, é porque você vai estudar aonde você aplicou cada valor que representa lá a demonstração. Seja o quê? A receita bruta, seja o CMV, seja lá as despesas, né, operacionais, energia, água, luz, seja lá o que? A divisão dos sócios. Então, ou seja, ela é adicionada. Na medida que você vai construindo a DVA, Luana, você vai adicionando valores a ela. Valores esses que vão aumentar o seu resultado ou que vão diminuir o seu resultado. Ao contrário das outras demonstrações contábeis, Luana, a DVA, ela é construída por adição. Como assim? Você vai ter lá receita bruta, ok. Pensa na DRE, receita bruta, faturamento total tá lá, ok. E nós vamos destrinchando ela. Só que na medida do processo que você vai elaborando a DVA, você percebe que cada tópico de formação da DVA possui um valor subsequente à sua origem. O que é isso, professor? Cada momento da DVA, você vai somar as despesas, vai diminuir as despesas, chegou num resultado, eu somo com outro resultado. Mas não se preocupa, tem um modelo lá no final, bem simples, para que a gente possa fazer e encontrar exatamente como que precisa, tá? Beleza? Calma, calma que nós vamos conseguir. Sim, É o primeiro professor. momento que a gente está pegando nesse detalhe Aramis, aí. Oi? eu vou mandar no seu e-mail agora que teve um trabalho nosso do ano passado, do segundo período, Ah, que o meu grupo fez da DVA. Aí, se você achar legal, pode também distribuir para a sala. show! Você lembra, né, que nós pedimos para que cada um explicasse o valorzinho da DVA, não é isso? Sim, exatamente. Show! Na verdade, você fez vários trabalhos e cada grupo ficou responsável por um tema. O meu foi Isso DVA. mesmo. Porque agora, quando vocês fossem ver isso, vocês, né, tivessem uma noção do que, né, nós estamos falando, lógico que vocês falaram na maneira técnica, né, não de montagem, né, óbvio, né, a gente não pode exigir isso de vocês, mas da maneira técnica ali, como está na lei, dentro dos critérios básicos, mas vocês falaram, explicaram muito bem explicado, eu lembro exatamente, até como se fosse até gravado isso, IDH. Se procurar lá no YouTube, vai ter lá essa gravação desse trabalho de vocês, hein? A gente achou esses dias atrás. Lá tem sim. Olha lá, galera. Valor adicionado. Olha aqui, Luana, valor adicionado. Receitas, né? O que é receita de venda menos os custos dos recursos adquiridos de terceiro. CMV, nós temos ali as despesas operacionais, contas que nós já estamos acostumados a medir, coisas que nós já estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, que é a nossa DRE. Quem sabe fazer uma DRE, no momento de olhar, de ver uma DVA, vai ver que a DVA é muito mais fácil do que montar uma DRE. Até porque ela já é pré-pronta. Vocês vão ver por que ela é pré-pronta. Ela se monta sozinha, né? Olha a definição para valor adicionado. Remuneração dos esforços desenvolvidos para a criação da empresa. Por isso que nós temos valor adicionado. Ou seja, nós vamos adicionar aquelas despesas, né? Ou seja, aquele tipo de gerar a nossa mão de obra, de gerar ali todos os custos para que a empresa continue trabalhando, gerando emprego, gerando renda, né? Nós vamos adicionar tudo isso em uma demonstração só. Mas, professor, até agora eu não entendi por que DVA. Porque você precisa mostrar para os seus acionistas, para os seus sócios, para quem quer que seja, aonde você colocou o resultado final da sua DRE ou da aplicação do seu lucro líquido. Você obrigatoriamente precisa mostrar, por meio dessa demonstração, o que foi feito com aquele valor final. E se você pegar somente o lucro líquido e destrinchar, fica sem sentido. Por isso que a primeira conta da DVA é a receita bruta, né? Por quê? Precisa de ter uma linha
precisa de ter ali um raciocínio para que você chegue até o final. Ah, então agora eu sei que 15% foi destinado para o lucro, 20% foi destinado ao pagamento de capital de terceiro, 40% eu voltei para o lucro acumulado no balanço patrimonial. E aí, nós temos uma outra forma de verificar se esse resultado da nossa DVA está realmente conciso com o que é para ser feito, se ela está batendo. Nós vimos na aula passada que para a gente medir se a DFC está correta, o valor final da DFC precisa ser igual ao valor da conta caixa que está lá no balanço patrimonial. Se o saldo da conta caixa for igual ao final da DFC, ótimo, bacana, lá vai estar ok, tá correto. Na DVA existe outro esqueminha para nós conferirmos, para que a gente possa verificar se o resultado dela está correto. Até porque a DVA, ela não possui um resultado final propriamente dito. Ela tem um saldo, mas que ele vai ser totalmente redistribuído em novas contas, né? Ela vai te mostrar essa distribuição. Tanto é que a última seção da DRE, da DVA, ela é composta distribuição dos valores adicionados, ou seja, os valores que foram anteriormente verificados, esmiuçados, um a um. Dando sequência, como eu falei para vocês, o próximo conteúdo final é o balanço social. Professor, mas balanço social é a mesma coisa que balanço patrimonial? Em tese, em teoria, mais ou menos, porque o balanço social, ele tem a ver com toda aquela informação que a empresa possui, tanto social, ambiental, contábil. Ele é uma versão do balanço patrimonial muito mais detalhada, né? E ela tem esse interesse de impactar o momento em que a empresa está vivendo, né? Eu não sei, Edgar, se é o caso da Copeab, se vocês fazem, provavelmente devem fazer, devem ter essa demonstração contábil lá, né? Não é uma demonstração que ela é evidenciada, né? Que ela tem ali a obrigação de publicação, mas as empresas costumam fazer por quê? Até para conseguir incentivos. Algumas prefeituras, alguns órgãos públicos, eles solicitam essa informação para verificar se a sua empresa está realmente ali trabalhando em conjunto com a sociedade, se está prevenindo ou ajudando, melhorando o meio ambiente, se está envolvido em algum projeto social. Então, ou seja, ela é do tipo de demonstração que pega tanto o lado físico da empresa lucrativo, o lado da contagem de funcionários, a quantidade de pessoas que são desligadas, quanto o lado lá externo, seria ali os nossos clientes, as pessoas que estão lá fora, envolvidas no processo de compra e venda. Balanço social, propriamente dito, resumindo, seria isso. Qual a diferença do balanço social para o balanço patrimonial? O patrimonial, ele é o carro-chefe da contabilidade. Cuida do patrimônio da empresa, elucida as informações patrimoniais da empresa, ele tem esse caráter. O social, ele busca demonstrar os benefícios ou externalidades positivas que uma entidade propicia à comunidade. Então, ou seja, é a junção das informações ali, né, econofinanceiras, com as informações sociais. Ah, professor, quando você fala sociais, me dá um exemplo. Por exemplo, nós temos a Copeab. Quanto que é o nível de turnover da Copeab? Quantas pessoas são desligadas por ano na Copeab? Quantas pessoas são contratadas? Qual é o tipo de trabalho que a Copeab tem voltado para o município? Ela possui algum engajamento com o município? Ela elabora alguns projetos de treinamento? Ah, a Copeab possui uma faculdade para colaboradores, né? Algumas empresas possuem isso, criam todo um ramo universitário dentro da empresa para melhorar o conhecimento, a formação dos seus colaboradores. Isso entra no balanço social? Entra, tá? Mas não se preocupem que o balanço social ele tem muito mais a ver com qualidade do que com quantidade. O balanço patrimonial, ele é muito quantitativo. Ele mede as mutações do patrimônio. O quanto mais você tem de ativo, quanto mais você tem de passivo. O balanço social não tem essa questão de lado ativo, lado positivo. Ele é um relatório
composto por diversas páginas, que vai falar da empresa voltado para esse âmbito externo, da comunidade com a empresa. Beleza, galera? Até aqui, ok? A diferença entre o balanço social e o balanço patrimonial? Tá muito rápido, Natan? Natan tá muito calado, hein? Tô trabalhando aqui e escutando a aula, rapaz. Ê, menino trabalhador, hein? Hora que você não pode fazer esforço, não, hein, Natan? Não tem jeito, né? Estamos na luta. Olha lá. Por que que a gente vai inserir o balanço social nas empresas? E por que que eu estou falando dele agora, no meio da DVA? Porque ele também é uma peça-chave para a DVA. Porque ele traz as receitas brutas. E qual é a primeira conta da DVA? Receitas brutas. Vantagem para a gente trabalhar e inserir o balanço social. Incentivos fiscais, foi como eu falei, município, governo. Marketing social, a Copiave desenvolve projetos socioeducativos, né, do campo. Inovações tecnológicas, a Copiave vende painéis solares, né, aquela coisa toda. Licitação pública, né, melhora os olhos de quem vai ver essa empresa como concorrente. Lógico que não é assim que funciona uma licitação, óbvio, né, mas melhora, você tem ali um requisito a mais, é um ponto a mais. Não adesão ao balanço social, custos elevados, falta de regulamentação. Como eu disse para vocês, não é uma demonstração contábil que é publicada. Então, ou seja, você tem que ter um profissional específico para elaborar ela e também não tem ali uma normativa, não é igual às nossas demonstrações contábeis que nós temos lá a Lei 6.404. Eles não têm essa normativa, então por isso é difícil você ter um padrão. O padrão mais usado é o IBASE, né? Vocês vão ver na próxima aula, é o padrão IBASE, que é o mais completo. Então, por isso que esse efeito acaba sendo caro, porque você não acha um profissional desta área para montar esse balanço social com facilidade, você pode até mesmo você fazer, porém tem que entender o que você está fazendo ali, porque o resultado dele não vai impactar o âmbito financeiro, e sim o âmbito social. Então, ou seja, ele tem muito mais a ver, é como se o balanço social, ele pegasse emprestado a receita bruta da empresa para usar como base na sua montagem. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos lá. A lei que obriga, né, ali, essa intitulação da nossa DVA, né? Ou seja, demonstração do valor adicionado, é a 6.404. Porém, nós sabemos que lá em 2007, com a 11.638, houve um grande rebuliço, não é isso? Houve um grande rebuliço, e aí muitas coisas que não eram, passaram a ser. Por exemplo, a DFC não era obrigada, ela já existia na Constituição de 1976, mas ela não era obrigada, passou a ser obrigada a partir daqui de 2007. Com base nisso, olha aqui, ó, a linha. Se a companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Se a companhia é SA, né, se é SA, né, nós temos que elaborar a nossa DVA. Galera, novamente, nós precisamos entender o processo teórico, a origem, o que está embasando, para depois partirmos para a prática. Eu sei que alguns estão ansiosos para ir logo para a prática, é interessante, isso é bacana, mas nós precisamos entender também a fundamentação. O que pode, o que não pode, a gente tem que saber de onde tirar as informações, porque nem tudo são rosas. Existem alguns detalhes da DVA que só ela tem, nenhuma outra demonstração vai ter. E aqui nós temos um exemplo. Olha aqui, Luana, agora que você estava lá, mais ou menos. Esse modelo aqui é um dos mais completos, gente. Olha só. Receita bruta. Suponhamos, dona Luana, que você tem aqui receita com prestação de serviço. Você vai abrir aqui, ó, 1.3 ou 1.2, receita com prestação de serviço, ou só prestação de serviço. Aí você tem lá algum outro tipo de receita voltada para venda de mercadoria específica. Vai abrir outra aqui. Receitas não operacionais, já está aqui, ó. Essas aqui estão tudo dentro das receitas. Isso aqui, provisão para devedores duvidosos, né? O que é isso? É uma conta, né? Que nós sabemos ali que é o quê? É quando você
já provisiona, gente, devedores duvidosos. Quando vocês veem isso daí, devedores duvidosos, o que vocês imaginam? O que significaria devedores duvidosos? Natan Jacó. O que seria devedores duvidosos? Quem a gente não tem segurança que vai receber numa data ou algo do tipo. Exatamente. Agora vamos lá para o pessoal da agricultura aí, que, né, Natan, Jades, que já trabalha com isso e sabe. Vocês possuem, já tiveram, tem, né, algum tipo de cliente que vocês vendem, mas fica assim, será que eu vou receber? Vocês já tiveram essa sensação? Natan, já tiveram essa sensação? Se não tiveram, vocês só vendem para os caras, hein? Professor, eu acho que em todo setor tem isso, né? Independente de qual empresa, sempre tem aquele que a gente tem uma dúvida no finalzinho do mês. Exatamente. E aí, olha lá, as grandes das grandes, né? As SAs, elas não podem simplesmente dizer assim, a Vitória não vai me pagar. E deixa para o mês que vem a notinha dela lá. Não, ela tem que registrar dentro daquele mês, daquele ano, quem não pagou. Quem realmente, qual que é a provisão? Ah, a Vitória, ela tem um perfil. Logo quando você faz um crédito, gera um crédito, os bancos, as instituições financeiras geram para nós uma nota de A até E. E essa nota vai definir qual é o nosso perfil de crédito. Então, ou seja, o perfil A, ok, B, ok, C, né, já começa a ficar naquela escala do duvidoso. Agora, D e E não vai pagar. Então, ou seja, aqui nós já estamos fazendo uma provisão lá, né? Ou seja, fica lá provisionado, já existe uma reserva para isso. Lá no nosso lado do passivo, patrimônio, a gente já deixa lá, né? Essa provisão provisionada, lógico, provisão provisionada, né, gente? Plenário. Já deixamos isso lá provisionado, porque caso a Vitória não pague, eu já tenho da onde tirar para cobrir. Então, ou seja, já tem uma provisão, eu já tenho um valor que eu estou guardando a mais para segurar se a Vitória não me pagar, ou se a Luana não me pagar, ou, né, se a empresa ficar no prejuízo. Então, mas por que, professor, que eu tenho que fazer essa provisão? Porque você concorda que os seus acionistas, eles não querem saber se a sua empresa não está vendendo. Os acionistas, eles não querem saber se você está levando prejuízo, eles querem lucro. E eles querem uma empresa que vão ter na DEVA deles lá, uma provisão em caso de alguém não pagar. Olha lá, olha o motivo da DVA existir. Valor adicionado. Eu estou adicionando um valor à minha provisão. Então, ou seja, eu estou definindo aqui um valor, né? Lógico que todas essas contas aqui compõem outras demonstrações contábeis. DRE, balanço patrimonial, todas elas já estão em outras demonstrações. Então, quando vier na hora de montar a DVA, é só pegar os dados das outras demonstrações e colocar na estrutura, seguir a estrutura. Não tem segredo. Você tem lá um balanço, tem a DRE, você tem tudo isso aqui. É só seguir a estrutura que não tem erro, tá, gente? Não precisa decorar isso aqui, não é para decorar. Eu não decorei, nós precisamos olhar o quê? Ver a DVA e saber identificar essas contas o quê? Em um fato contábil, em um balanço patrimonial, em uma DRE, para, se possível, a gente precisar montar uma DVA, nós sabemos quais recursos utilizar. Tópico 2 aqui, ó. Insumos adquiridos de terceiros. Galera, esses insumos adquiridos de terceiros aqui, nós precisamos entender o seguinte. Aqui nós vamos ter o quê? Matéria-prima seria o quê? Quando é uma indústria, compra lá do lado lá, né, do produtor rural, né, comprou, produziu, né, uma fábrica de caixa, comprou eucalipto lá do Natan, levou para a serraria, né, ou seja, matéria-prima. Custo da mercadoria vendida, CMV, CPV, CSP, são os Cs ali, né, os 3 Cs da contabilidade, o CCC, né? Porque você pode compor isso aqui da forma com que você quiser. O que eu preciso que vocês entendam? A DVA, ela é intitulada com essas 8 ramificações aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dentro dela,
nós podemos colocar, montar da forma com que nós mais adequar a nossa empresa. Se é uma prestadora de serviço, você não tem matéria-prima, você não tem CMV, né? Você tem o quê? Contas específicas para sua empresa. Então, ou seja, nem sempre vai ser esse padrão aqui. A única coisa que vai ser aquilo ali, pronto, acabou, é esses quadrantes aqui, ó, receitas, insumos, retenções, valor adicionado bruto. Esses termos não mudam, tá? Tanto é que algumas questões de exame e de concurso público caem assim, qual o valor que é dado para o valor adicionado bruto da questão abaixo? Aí eles dão todos os dados, eles não dão a DVA pronta, mas você precisa montar nessa ordem. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é a ordem. Isso aqui, ó, receita, insumo, valor, retenções, isso não tem jeito. Para quem vai prestar concurso, fazer o exame de suficiência, tem que saber, porque cai na prova. E aí você tem que saber o que é insumo, o que é uma receita, o que é o valor adicionado bruto. Aí quando você olha assim, meu Deus, valor adicionado bruto, gente, é a receita menos despesa. Anota isso. Valor adicionado bruto é a receita menos despesa. Não, professor, mas aqui está com outro nome. Aqui está insumos adquiridos, gente, insumos, olha aqui, ó, matéria-prima, custo de mercadoria, materiais, energias, perdas e recuperações de valores. A diferença é que essas despesas aqui estão ligadas com operacionais, porém, nós temos uma queridinha aqui que não é relacionada a outra conta, a outra demonstração, que é essa aqui, ó, perda e recuperações de valores do ativo. Alguém sabe me dizer o que significa isso aqui? Essa perda? Alguém sabe? Vitória, Luana, Rafael. O que seria uma perda e recuperação de valores ativos? Tiago, Cristiane. Tô vendo os grilinhos lá em Taranda, assim, cri-cri. Carla Luísa, saberia me dizer, Carla, o que é uma perda em recuperação de valores ativos? É o Nathan, o Aramis. No caso de enchente, alguma coisa assim que possa prejudicar a empresa, leva os ativos permanentes lá? Tá quente. Tá quente. Tá quente. Mas tem uma definição assim mais específica para essa perda e recuperação de valores ativos. Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Alguém mais para melhorar? Ildegar? Luana Escarda? Vamos lá, povo. Vamos complementar o que o Natan disse ali. Cristiane. O povo do TC fica mais assim, mais tímido. Jádzia. Teria ideia, Jádzia, o que seria essa perda? Olha, eu tô pensando aqui, Aramis, mas eu não sei não fluiu, né? Algum estoque que possa vencer, sei lá. Olha só, é isso daí. É porque quando a gente... Por isso que eu falo para vocês. Quando vocês forem fazer a demonstração, a DVA, a DFC, façam ela seguindo o padrão de estrutura, mas utilizem as contas da forma com que vocês entendam, tá? Porque quando a gente olha aqui, ó, perda / recuperação de valores ativos, o que nós precisamos entender? É uma recuperação de algum ativo que você perdeu. Então, ou seja, isso daqui pode ser impactante. Você pode estar registrando uma perda, ou seja, você está lá, igual o Nathan falou, um estoque, gerou lá um efeito cataclísmico, né? E teve uma diminuição, teve uma perda. A gente registra a perda aqui. Uma enchente, pegou fogo, queimou tudo, matou as galinhas, tudo da granja, né? Tem lá, as galinhas são ativo? Claro, um ativo biológico da empresa. Em algum momento, ela vai ser abatida ou até mesmo vendida viva. Isso é matéria de contabilidade rural. Mas, ou seja, é um ativo. Então, ou seja, se você perde isso, tem que registrar, tem que colocar na DVA, porque o seu acionista, ele vai querer saber qual foi a sua perda do período, né? Se você teve gente, anotem isso, toda empresa, em algum momento da sua vida, vai ter uma perda, né? Não tem como.
né? A não ser que seja uma empresa muito específica, né? Eu não conheço agora, assim, de mente, não consigo citar uma empresa que não tenha perda, né? Prestação de serviço. Mas e o dia que o serviço cair? Não é uma perda, mas tem uma diminuição, né? Concorrência, né? Ou seja, a gente vai ter ali, não sei. Tem que pensar para conseguir encontrar uma empresa que não tem isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: em algum momento, até mesmo a empresa de prestação de serviço pode sofrer um momento ali de pane, né? E aí ter que comprar todo o material que ela utilizava para prestar o serviço. Vamos dar um exemplo disso? Um lavador de carro, os equipamentos, né? Aqui na nossa região, não é comum você ter uma rede de lavadores de carro, né? Mas nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, existem as grandes redes. Gente, existem redes, né, de empresas de lavadoras de carro. Eu já conheci, já vi algumas. É uma rede enorme, né? Inclusive até da Petrobras, não é da Petrobras, mas eles utilizam a comarca da Petrobras ali, né? E eu esqueci o nome dela agora. Os meninos aí que gostam de lavar carro em Vitória devem saber porque tem. Lá no posto Salatiel, na Praia do Canto, tem. É uma grande rede, tem no Rio, São Paulo, Minas. Ou seja, se queima todo aquele processo ali, queima tudo aquilo ali, né? Aqueles moinhos lá de tecido que você passa o carro e lava rapidinho, aquela coisa toda. É uma perda. Então, ou seja, a gente não pode dizer... Por que eu estou especificando isso? Porque em outro momento... Uma turma questionou que a prestação de serviço não teria perda, mas ela tem perda sim, tá? Só que não tanto assim, não é uma coisa tão assim auferível como na questão de indústria, do comércio, da transportadora, é diferente, né, gente? Claro. O valor adicionado bruto, Luana, olha aqui, ó. O que é o valor adicionado bruto, Luana? É a receita menos os insumos adquiridos ou as despesas. Aqui dentro, se você tiver pagamento de ISS, PIS, COFINS, ICMS, IPI, também vai entrar aqui, ó. Inclui isso aqui, tá vendo? Ele não tá aqui como conta, mas ele inclui. Então, se cair lá na prova, né, monte a DVA e fale qual é o valor adicionado bruto. Receita menos despesa. Esse é o valor adicionado bruto. Só que você sabe que no momento que você montou a DVA, você já chegou no valor adicionado bruto, que ele tem que vir aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Retenções. Houve alguma retenção? Teve algo que foi retido na empresa, um imposto, algum valor? Não teve? Deixa zerado. Muitas pessoas me perguntaram assim, professor, eu não tenho tal conta para colocar na DFC. Gente, não precisa colocar. Se ela não tem, não aparece, não coloca, tá? Só deixa assim nessa ordem zerado, né? Para você ver, para quem pegar. Oi? Mas o que seria retenção? Não entendi. Essas retenções, Luana, você pode ter impostos que podem ser retidos ali. Você tem ali, igual nesse caso aqui, a gente tem a depreciação e a amortização. Quando você tem ali, lembra que nós fizemos aquele vídeo que vocês explicaram exatamente a exaustão de uma mina? Eu vi a exaustão de mina de carvão, mina de ouro, de jade, vocês não chegaram àquele coeficiente final, o valor da exaustão? Ou seja, é um valor que você tem que botar na DVA, porque ele é adicionado, Luana. Ele é adicionado a quê? A receita, aos insumos, o que essa depreciação e essa amortização, ela é adicionada? A quem ela se adiciona? Qual conta que ela vai se adicionar? Professora, eu não entendi. Ó, vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, vamos começar por cima. Nas receitas, a venda é adicionada à receita. É uma subconta da DVA, está adicionada a ela. É uma receita de venda. Nos insumos, nós temos aqui matéria-prima adicionada aos insumos adquiridos. Nesse valor adicionado, é o valor que eu cheguei aqui, ok? Bruto. Agora você foi para o tópico ali, para a conta retenções. Qual conta daqui, ó, é adicionada à retenção? Você fala essa da depreciação, amortização e exaustão? Isso. Você concorda, Luana? Lembra que lá no início, quando a gente estudou, nos primeiros dias do período, vocês estudaram os métodos de avaliação patrimonial. Lembra que quando você tem ali, né, você vende algo que ele não foi depreciado, não está amortizado, um contrato que não foi amortizado corretamente, né? Você tem que passar por aquele processo
e escolher um daqueles métodos de avaliação lá para chegar no valor. Aquele valor que você chegou lá, Luana, ele entra aqui, né? Voltado para, no caso, para depreciação, amortização e exaustão. Não é para valorização, tá? Valorização, por exemplo, se você tem um bem que valorizou com o tempo, é em outro campo mais abaixo que a gente vai ver ali. Nesse caso aqui, se você teve uma depreciação, uma amortização no período, uma exaustão, não se preocupe que vocês não vão ter que fazer essa conta. Já vai vir lá. Depreciação do período. A única coisa que vocês precisam saber é que ela é uma conta redutora, óbvio, né? E ela vai estar dentro das retenções. Por quê? Você tem um valor adicionado bruto, né? Vamos agora, abre aspas aí, só para entender. Você tem um valor que seria seu, mas ele é bruto ainda, né? Ou seja, um valor que vai ficar para a empresa que é bruto, mas desse valor bruto, você ainda vai diminuir alguns detalhes que vão diminuir o valor do seu patrimônio. Ou seja, aqui, ó, o valor que você vai distribuir. Mas, então, essas retenções, você pode ser depreciação, um imposto que você teve, alguma retenção considerável ali. Eu não coloquei com ele como exemplo para não confundir aqui em cima, com ICMS e IPI. Mas vocês utilizam como base de retenção ali a depreciação e a amortização. Não vou cobrar outra coisa para vocês ali não, tá? Podem utilizar ali, no 4, o que seria um exemplo de retenção? Uma depreciação, uma amortização, uma exaustão. Professor, como que eu chego nesse valor? Vocês não vão ter que calcular, gente, tá? A depreciação, nem a amortização, nem a exaustão. O valor já vai vir pronto no fato. Por exemplo, referente à mina de carvão mineral na Indonésia, valor total da exaustão dela no período que foi apurado, X valor. Então, eu sei aonde eu vou colocar ela, aqui na minha DVA. Redutora, ou ela é uma conta redutora ou aditiva, Luana? O que você acha? O quê? Repete, professor? Vamos lá. Essa depreciação e essa amortização e exaustão, ela diminui ou aumenta o nosso valor adicionado bruto? Diminui. Por quê? Oi? Por que ela diminui? Porque depreciação a gente aprendeu que diminui, ué. Isso mesmo. Por que eu pergunto perguntas assim? Para fixar, para a gente voltar atrás e entender o processo. Observem, começamos com um valor enorme, milhões, milhões, milhões. Fomos constituindo, agora começou a diminuir. Professor, mas está parecendo com a DRE, ele tem o mesmo sentido, a mesma estrutura, mas ele vai te informar, ele vai te dar dados diferenciados. A DRE, ela vai te mostrar, te elucidar o lucro líquido, o quanto que foi apurado ali para você de lucro no período, tá? A DVA não, ela vai te mostrar os valores adicionados a cada segmento operacional. Temos aqui, ó, insumos, gente, insumos ligado o quê? Diretamente com a atividade da empresa. Retenções, desgaste dos ativos, das máquinas, dos veículos que a empresa possui no período. Então, ou seja, observem que agora ele começa a mudar a linha de raciocínio. É aqui que ela se torna indiscutivelmente separada das outras demonstrações. Porque nenhuma demonstração contábil de outro estilo vai ter essa função de mostrar, de elucidar qual é o valor para cada subconta. Ela não vai ter esse dado, né? Ou seja, ela não vai ter essa preocupação de mostrar os valores ali de acordo com a adição. É isso que eu quero que vocês entendam. Adição. Aqui, ó, por mais que ele diminuiu no valor bruto, ele diminuiu a receita das despesas, dos insumos, mas na linguagem contábil é como se você chegasse a um valor adicionado. Por isso que você tem aqui, ó, valor adicionado bruto, mesmo que você diminuiu, mas é como se você somasse as despesas. Lembra lá na quinta série, quarta série, que você tinha mais com menos igual a menos? Traz aquele sentido para cá. Por isso que o valor adicionado bruto é receita menos insumos, ou despesas, ou custos, né? Depende aí de como está a estrutura no momento que você quer, o padrão, tá? Mas ela pode modificar. Se pegar a DVA da Marisa, tá diferente. Pegar a da Renner, tá diferente. Mas o sentido é o mesmo.
Por isso que a gente utiliza aqui, ó, 1 representando receita, menos 2 representando os insumos adquiridos de terceiro no período, tá? Por isso que ele vai ser valor adicionado. Luana, entendeu agora por que do valor adicionado? Ele soma, mas esse somar significa com aquele sentidozinho de quinta série. Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Vitória, ficou claro? Acho que sim. Olha, acho. Não, ficou sim. Dona Cristiane Janucci, claro como água? Posso cobrar na prova? Pode, professor. Ó, a musiquinha no final lá do plano de fundo da Cristiane. Tá vendo? É, gente. Televisão, né, professor? É, e aí, como é que fica a atenção, hein? Ah, Courtney, hein? Não, eu tô no quarto, Ah, então tá bom. Opa, dando sequência aqui. Olha lá, galera. Passando-se por isso, olha aqui, ó. Passando por isso aqui, depois que a gente diminuiu essas retenções, né, que foi a dúvida da nossa querida Luana. Quinto tópico, valor adicionado líquido produzido pela entidade. Olha aqui como é que vai mudar agora. É o tópico 3 menos o tópico 4. Ou seja, valor adicionado bruto. Qual, se você quisesse a fórmula, qual a fórmula para o valor adicionado líquido produzido pela empresa ou entidade, tanto faz? É o quê? Valor adicionado bruto menos as retenções. Tá vendo que é uma coisa adicionando a outra? Tá vendo, Luana? É uma coisa adicionando a outra. Por isso que é chamada de DVA. Por mais que eu estou diminuindo, mas na linguagem contábil técnica, nós estamos adicionando, tá? Mesmo que aqui está diminuindo 3 do 4, mas nós estamos adicionando um valor. Estamos chegando em um valor único por período, né? Por situação ali, né? Digamos isso. 6, valor adicionado recebido em transferência. Opa! Aqui a coisa muda de figura. Por que a coisa muda de figura? Nesse tópico aqui, eu não somo o líquido produzido pela entidade. Eu deixo ele aqui, bonitinho, e passo para o quê? O valor adicionado recebido em transferência. Suponhamos que o Natan Jacó, né, ele chegou lá, ele tem a empresa, Moranguinho S.A. Dentro daquele período, o Natan fez uma análise, fez lá o quê? Avaliou o patrimônio dele pelo método da equivalência patrimonial e ele percebeu que a empresa dele está superavaliada. Ela estava com superávit não registrado. O resultado da avaliação patrimonial, Luana da Silva Escárdoa, vai ser no 6.1 ou no 6.2? Aonde Repete, professor. Oi? Repete. Aonde nós vamos colocar o resultado da equivalência patrimonial? Aqui no 6.1 ou no 6.2? 6.1. 6.1. Tá vendo como é importante você saber uma base? Aí, se você vai para um exame, para um tipo de concurso, e você não sabe o que é equivalência patrimonial, você fica lá assim, hã? Porque a linguagem vai vir como na linguagem? O resultado operacional do método de avaliação da equivalência patrimonial. Você sabe que banca de concurso, eles fazem de tudo para ferrar com a vida da gente, né? Vamos ser sinceros. Os concursos, eles adoram ferrar com a nossa vida. Né? Então, ou seja, eles vão maquiar a informação. Só que o que você precisa saber, às vezes, não é nem o cálculo da equivalência, mas é saber que ele existe. E que ele já está pronto, e que o cálculo da equivalência é o quê? É que você está equivalendo. O seu patrimônio em 2019 valia uma coisa, 2020 vale outra. Essa diferença é a realização, é o coeficiente de diferença, lembra? Esse valor que você tem a mais é um ganho. Aonde você registra ele? Aqui. Você coloca ele aqui, ó, nos resultados de equivalência patrimonial. Agora, alguém me diz... Por que é valor adicionado recebido em transferência? Alguém pode me dizer por que seria recebido em transferência?
Qual que é a intenção disso? O que seria isso? Jádizia Pioto e Iliana. Por que seria valor adicionado ali, né, recebido em transferência? Eu não entendi. O que você acha? Aramis, eu também não sei. Não sabe? Não sei. A Jade, ela é sincera, né, Jade? Eu sei, né, Jade? Sei, eu não sei, né, Não adianta professor? mentir. É ótimo, tem que ser assim mesmo. Rafael Thomas, por que é valor adicionado recebido em transferência? O que você acha? Gente, vamos lá, o que vocês acham? Não é para acertar, é só para dar uma opinião. O que vocês acham? É professor. literalmente a transferência bancária, por exemplo? Não, Não é não? não. Quem queria falar? Eu ia falar que, no caso, como o próprio nome falava, era uma transferência de terceiros, né? Que não foi É. uma riqueza criada pela empresa. E também, segue essa linha de raciocínio também. Vamos agora entender o que a Vitória e a Jádzia, né, acabaram de falar. Vamos supor que essa empresa aqui da CDVA seja ali uma indústria farmacêutica, né? E essa indústria farmacêutica, ela tem uma rede, né, de lojas. Ela produz e também vende. Olha que loucura, né? Ela é como se fosse ali uma... no Brasil nem tem, né? Do tipo, né? Uma empresa do tipo assim, mas lá fora a gente tem grandes e grandes multinacionais farmacêuticas que produzem e tem loja própria. Mas nessa situação aqui, essa empresa seja da Vitória. Ela chegou lá no resultado de equivalência que a empresa dela estava super avaliada, pô, tinha um superávit de avaliação no período. Ela fez o método da equivalência patrimonial novamente, aquele método que nós aprendemos lá no primeiro período, né? Que é a comparar o que você tinha, o que você tem, a diferença é esse coeficiente de variação, né? Você tem um valor ali que variou, aumentou o seu patrimônio. Registrei, ou seja, só anotem isso. Eu só posso colocar na DVA se tiver feito o método de equivalência patrimonial registrado. Se houver o registro, lembra que vocês faziam a contabilização? Chegava no valor do resultado da equivalência e contabilizava? Só pode colocar na DVA se esse método foi contabilizado. Se não, não pode. Agora, as receitas financeiras, suponhamos que a Vitória seja dona da P&G, dessas indústrias grandes, e além de vender o produto físico, né, o sabão em pó, o amaciante, a seda, ela também vende o seguro. Olha que loucura! A Vitória descobriu que ela conseguia, em cada venda que ela fazia, adicionar um seguro. Esse seguro, ele é uma receita com produtos financeiros. Ou, se você quiser adquirir, no caso aqui, eu não sei o que o autor queria colocar ali nessa receita financeira, mas eu presumo que possa ser isso. Uma receita, né, ali com venda de seguros. Não tem nada a ver com a atividade da empresa, mas ela está vendendo junto. A atividade da empresa, que eu digo assim, galera, atividade principal. Porque para ela vender o seguro, ela tem que ter a secundária. Mas a principal é venda de mercadorias. Então, ou seja, de algum jeito, a Vitória Marques da Alcool ali está lucrando com venda de produtos financeiros. Então, ele vai ser adicionado e recebido em transferência. Está chegando, está vindo por algum canal, seja banco, seja cartão de crédito. Alguém aqui já olhou a fatura do Nubank? Quem tem cartão Nubank aí? Eu ia falar para levantar a mão, mas não dá para me ver agora. Alguém tem cartão Nubank aí? Vitória, Natan e o Degar. O Degar tem. Professor, Ora, Miss, Oi. sinto muito te informar, mas nessa você errou. Você não tem, Degar? Não tem Nubank. Agora vamos lá, vamos mudar então. Quem tem cartão Sicoob? Todo mundo, né? Eu ia falar, Aramis, é porque, igual, eu tenho alguns cartões já de anos, então, como os novos aí vieram sem cobrança de anuidade, sem cobrança de taxa, Sim. Banco Brasil, Sicoob e alguns outros tiveram que acompanhar. Então, eu acabei não mudando, porque eles me deram da mesma forma com que o Nubank faz. Ótimo. E aí eu não preciso voltar do Melhor que início, né?
É aquela coisa, né, Edgar? Quem sabe negociar sai na frente, né? Exatamente. Nós soube negociar, conseguir um produto dentro do município, é só negociar, gente, só negociar. Já vou Olha falar, só, quem galera. tem conta no Banco do Brasil e quer cartão de crédito sem anuidade, é só pedir um. Eu esqueci o nome aqui, que o meu não vem com o nome em cima, mas é um cartão azulzinho. Eu acho que é multifunção, é alguma coisa assim. Que ele não tem anuidade, não tem cobrança nenhuma, só que você tem que usar pelo menos R$ 100 por mês. Melhor coisa, porque, né, pagar anuidade em tempos de bancos digitais, né, gente, é loucura, né? Então, olha só. Dando sequência aqui, o que eu quis fazer analogia com o cartão? Olhem na fatura do cartão de vocês e observem lá. Agora o IDH falou que não tem anuidade. Agora, o grande X da questão. A anuidade é uma receita financeira? Quem acha que é, fala para mim. Você acha, IDH? Receita? Depende, Falou né? assim, Para qual lado? Como é que é a pergunta, Aramis? a anuidade de cartão de crédito, ela pode ser considerada uma receita financeira? Para o Olha, banco, na minha acredito. opinião, sim. Na sua opinião, sim. Pode falar, Edgar. Bom, talvez ela entre de duas formas, né? Como receita financeira ou como uma prestação de serviço, né? Também. Só que aí, o que a gente precisa... Tem aquele lado... Nesse caso aqui, da empresa da Vitória Marques da Alcool, a nossa anuidade não seria uma receita. E seria o quê? Por Se isso que ela eu estivesse falei. pagando Depende por do ano ali lado. 200 reais de anuidade, seria uma receita ou uma despesa? Para É ela, uma uma despesa. despesa, né? No Agora, caso do banco, seria uma receita, né? é porque eu estava Isso. entendendo que era um banco que você estava perguntando, mas Não, é mas era um para. banco mesmo. É eu que Ah, estou tá. confundindo o juízo de vocês. É isso mesmo. Eu quero pensar, né, ir lá e voltar para cá e ir lá de novo para vocês entenderem que uma mesma conta pode ser receita ou despesa. Eu ia Depende comentar que da... para ela vai ser uma perca, né? Porque com tantos aí sem anuidade. Pois é. Dentro da atividade da empresa, a gente tem que observar o quê? O fato contábil descrito, ele vai, né, nos mostrar exatamente ali o que realmente a empresa está, de que ramo ela opera. Quando vier a atividade, quando vier lá no início das atividades, igual a atividade de hoje, ela é bem simples, né? Vocês vão olhar os fatos e vão montar a DVA, do jeitinho do formato que está ali. Só que aí tem que observar o quê? Se aquela conta é uma despesa verdadeira ou se é uma receita. Né? Se caso fosse um banco aqui, entraria como uma receita financeira. Tópico 7. Valor adicionado, tá errado aqui, tá, gente? Mas é adicionado total a distribuir. Olha que loucura aqui, ô Alessandro. Em todos os outros tópicos aqui, ele diminuiu. Por que aqui agora ele somou? Me explica isso, Alessandro. O que você entende quando ele soma 5 mais 6? Por que 5 mais 6? Professor, não tô conseguindo acompanhar direito aqui a imagem. Ah, tá. Ó, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos, ó, valor adicionado líquido produzido pela entidade. Tópico 5 é o total, né? 6, valor adicionado recebido em transferência. É a soma das duas subcontas aqui que vai chegar no tópico 6. Quando nós chegamos no tópico 7, né, a pessoa que lá editou essa demonstração, ela chegou ali, ó, valor adicionado total. Nessa situação aqui, galera, ele soma a conta 5 com a conta 6. Por quê? Ambas as contas aqui vão compor valores adicionados. É como se fosse renda. Vamos falar, não é esse o termo que usa, mas fica mais fácil para entender. Nesse tópico 7, é o total das suas receitas, até nesse período aqui, né? Diria eu, diminuir todas as despesas, o que está sobrando? Né? Qual é o rendimento que está sobrando? Porque eu sei que eu lucrei com a equivalência da empresa da Vitória, eu sei que a Vitória vendeu muitos seguros farmacêuticos e, né, de shampoo, de empresa, seguro de carga, ela lucrou com aquilo ali também. Então, se ela lucrou, isso aqui é um saldo positivo, eu tenho que somar com o meu valor adicionado. Da mesma forma, se tivesse despesas ali, né, financeiras, eu diminuiria, tá? Eu diminuiria, mas aí o saldo da diminuição da despesa financeira já ia ficar todo alocado aqui, ó.
nessa conta aqui. Eu não iria mexer nessa fórmula. Gente, isso aqui é fórmula, né, genérica, é isso aqui, não muda, tá? Vai ser sempre isso aqui. No tópico 8, nem sempre, aí as pessoas já devem estar me perguntando aqui, gente, professor, mas toda vez vai ter isso aqui? Não. Eu vou falar logo de cara. Pode ser que tenha apenas impostos, taxas e pessoal e lucro, tá? Então, ou seja, nem sempre vai ter tudo isso aqui. Olha aqui, Luana. No início a Luana perguntou assim, professor, qual que é a dúvida? Por que adicionado? Agora, Luana, ó, distribuição do valor adicionado. Você pegou aqui, destrinchou todas as despesas da sua empresa dentro da regularidade da DVA, claro, né? E as receitas brutas, e agora você vai distribuir. Você vai colocar valor por valor em cada seção. Você não vai chegar em um resultadozinho, finalzinho. Não. Agora você adiciona a distribuição. Agora você mostra, ô Luana, para os seus acionistas, aonde você enfiou aquele lucro lá no final da DRE, aonde você enfiou aquele valor adicionado que você faturou, que você gerou ao longo de 12 meses. Então, ou seja, a principal diferença da estrutura, gente, da montagem estrutural dessa demonstração contábil é justamente o final dela. Você tem aqui o tópico 8 com o valor total, ó, né, ó, valor adicionado total a distribuir, tá aqui. Eu tenho um valor total. Porém, eu tenho aqui a observação, ó, o total do item 8 deve ser exatamente ao item 7. Então, essa divisão aqui, ela pode vir assim, ó, vou dar um exemplo, igual tá no exercício. 15% para pessoal, 20% para impostos e taxas, 14% para juros, 50% para juros de capital próprio e por aí vai. Geralmente, os grandes controllers, né, os controladores, os contadores, administradores, a galera da cúpula, eles não vão te mandar os valores aqui bonitinho, eles vão colocar em percentual, eles querem que você calcule, olha que loucura, né? Mas é isso mesmo, tá? Eles vão botar aqui 25%, aí você já sabe que é 25% do valor total a distribuir, 15% do valor total a distribuir. Então, ou seja, os juros de aluguel, suponhamos que corresponde a 10% do valor total a distribuir. Galera, até aqui, tá bacana? Deixa eu ver a hora lá e se ver se tem alguém lá no chat lá falando alguma coisa. Como que vocês estão aí? Tá tudo certo? Todo mundo compreendendo? Tem alguma dúvida? Jadza, tá dando pra... Vai dar para tirar 6 na prova? Ah, não vou prometer nada não, mas por enquanto tá tranquilo. Jadza. Olha. Não, vamos dar sim. Vai dar para tirar 6 sim na prova, gente. Com certeza. Né? Nós vamos conseguir sim. Então, ou seja... Aramis, uma dúvida aqui. Não tem essa tabela montada, não? Para a gente ver ela pronta, não? Tem, nós vamos chegar nela. Tô querendo adiantar aqui para ver se eu encontro ela já prontinha aqui no final. Beleza. Pera lá. Vamos lá que nós vamos chegar nela aqui. Olha aqui, ó. Essa tabela, como o Thiago nos diz ali, na verdade não é bem uma tabela, né, gente? É uma demonstração. Sim, é um jeito fácil de falar, né? Eu sei que eu tô fazendo raiva de você, Thiago. Olha só. Professor de Deus. Que é isso? O Thiago tá assim, ó, com os cabelos, né, Thiago? Com raiva, né, Thiago? Tá bem diferente do anterior, tá? Aí o Thiago fala assim, poxa, professor, lá na hora da explicação estava muito fácil. Agora você está complicando, né? Assim, Thiago, que você fala? Eu sou a favor dos exemplos práticos. Vamos lá, galera, mas olha só. O que nós precisamos entender aqui? Isso é a mesma coisa, essa DVA é a mesma coisa exatamente do que o exemplo anterior. O exemplo anterior é o nosso modelinho lá, básico, estrutural, gente, né? É o que está lá na legislação. Aqui, como eu disse para vocês, em contabilidade, não é como estatística, é como matemática básica, que você tem ali uma fórmula para seguir, né? Lá nós estávamos vendo uma empresa de venda. Aqui, a gente está vendo já uma indústria. Olha aqui, ó, matérias-primas. Então, ou seja, essas subcontas aqui de dentro, elas vão modificar. Mas observem uma coisa,
A estrutura é a mesma. Receita, olha aqui o valor da receita em 2008. Insumos adquiridos de terceiros. Inclui os impostos, ICMS e IPI. Então, ou seja, as contas são a mesma. A coisa que muda é as subcontas. Ó, materiais, matérias-primas, custo de mercadoria, energia, serviços de terceiros e outros. Então, ou seja, independente das vezes que nós formos estudar ou efetivar o lançamento da DVA, a única coisa que a gente precisa ter em mente, vamos obedecer esses 8 critérios aqui, ó. É como se vocês, no balanço patrimonial, soubessem o que é um ativo circulante, o que é um ativo não circulante, um passivo circulante, um passivo não circulante. Na DVA, nós precisamos interpretar e entender esses tópicos, que são o quê? A estrutura básica. Então, se nós voltarmos lá no exemplo anterior, nós vamos ver que eles são os mesmos, alguma continha ou outra, acho que é até o mesmo, ó. Depreciação e amortização, resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras, valor adicional total bruto. Olha aqui, ó, esse valor total adicional bruto é o quê? O 5, que seria esse 7.855,80, mais o que ali, ó? Mais o tópico 6, que seria o total, né? Ou seja, o valor total da soma dele ali, que vai dar o nosso valor total bruto aqui, ó. Nessa situação aqui, existe uma grande regra. Eu estou observando aqui, ó, distribuição do valor adicionado. Nesse caso aqui, ele não colocou em percentual. Não tem problema, gente, tá? Isso daí não vai interferir, né? Observa que ele coloca aqui do lado, ó. Ele não colocou o valor, ele colocou o valor, mas o percentual está aqui do lado. Como que você vai querer na prova? O mais básico possível. Na nossa atividade, o exemplo que está lá, a prova, gente, vocês estudem por aquilo ali. Vai ser aquilo, daquele jeitinho que tiver ali, às vezes eu uso o mesmo exercício, a mesma atividade, do mesmo jeitinho, eu só troco os valores. Por quê? Justamente para não confundir vocês na hora de fazer. Uma vez ou outra que a gente precisa mudar um contexto, né? Contar uma história da empresa para dar mais base, tá? Mas esse modelo aqui seria como se a gente estivesse trabalhando o quê? A realidade. Nessa situação aqui, o que confunde vocês é porque vocês veem esse monte de números aqui, um do lado do outro. Mas, gente, por que existe essa comparação uma do lado da outra? Por que tem aqui essa comparação? Alguém sabe me dizer? Por que existe o 2008 logo do lado do 2007? Alguém poderia me dizer por que existe essa especificação? Qual que é o sentido dessa especificação? É o resultado de cada período, né? De cada período. Boa! Mas só que deixa eu tirar uma dúvida com você, só para me confirmar aqui, que antes eu ia perguntar. Essa porcentagem ali, você tirou ela do valor do 7? Do tópico 7? Do valor do 7, como assim? Essa porcentagem ali, temos ali 6% de colaboradores. Deu 504, ele pegou do valor do 8.000? Do valor do 8.000. Nesse perfeito. caso aqui, nesse exemplo que foi utilizado aqui, eu não sei o critério que ele utilizou, porque tá meio esquisito isso aqui, porque 113, 78 tá meio esquisito. Mas lá na hora que nós formos fazer a nossa operação, a gente pode usar o 100% como base, tá? Nessa situação aqui, provavelmente ele comeu uma casinha para lá aqui, ó. Por isso que tá meio esquisito assim. Mas ele, com certeza, ele utilizou. Igual nesse caso aqui, Thiago. Materiais de serviços de terceiros. 8% do 100% geral. Então, ou seja, esse valor corresponde a 8% do total das despesas. Mais ou menos assim. O caso seria lá em cima não, lá em cima é receita. Não, estou olhando aqui, ó, materiais, energias e serviços. Por quê? Nós estamos dentro aqui dos materiais adquirentes. Qual o valor total? Né? Ele não trouxe para a gente aqui a conta, ó, tá vendo? Ele não somou o valor aqui total dos insumos e dos impostos. Mas se você somar ele ali, esse 8% tem que corresponder ao valor total. Pelo menos é o que tem que ser, né? É o que somar a matéria-prima, o custo das mercadorias, a perda e recuperação. Não, desculpa. A matéria-prima, os serviços vendidos e materiais de energia. Seria só esses 3. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas você entende, se fosse, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, ele não teria matéria-prima, correto? Eu acho que sim.
Eu Não, tô você aqui pensando, teria de tal- material. Qual conta que você utilizaria se fosse igual você do Grupo Lima? Vocês não vendem cabos, não é isso? Você, cabo, antena, vocês, na verdade, vocês compram esse material para fazer o quê? Mas vende roteador? Não, pera lá, Natão, não dificulta a vida do Thiago, não. Não, é porque assim, essa matéria-prima que você diz, é o quê? É a matéria para poder produzir aquele material, ou a Exatamente. matéria-prima está falando já o produto pronto? Não, não, não. Só- Você compra algo de alguém para produzir outro, para transformar, Aqui, tá? Aramis, Você vai transformar em outra coisa. só para exemplificar, a matéria-prima dele é o cabo e os comunicadores ali sem fio, e o produto final seria o equipamento instalado levando a internet até o cliente, correto? Não, Correto. Só que o não, a gente cliente, ele paga pelo equipamento? Sim. mas Ele aí paga? você, No caso de vocês, ele... é uma taxa de adesão, é só um comodato. Ele não Então compra. ele não paga, não é isso? Ele não compra, é só um comodato, Então, porque aí nessa situação, Edgar, é porque eu não, na verdade, eu nem perguntei o Thiago, deveria ter perguntado, mas É porque eu o entendo o exemplo vai seguinte. ficar um pouco diferente, né? por Isso, isso, no caso dele, é porque é bom levar para a realidade dele, de vocês, para que vocês entendam mais fácil. Matérias-primas, galera, ela é muito utilizada para a indústria. Vamos dar o exemplo de caixas de madeira. Uma serraria precisa de toretes de eucalipto para produzir as caixinhas de madeira. Então, ou seja, ela compra esses toretes, ela compra os toretes lá no produtor rural, passa nas máquinas e faz as ripinhas para fazer a caixa. Beleza. Esse é o processo de transformação. Eu transformei. Então, Thiago, nesse caso aqui, essa matéria-prima seria isso, as toras de eucalipto. No caso do Grupo Lima, como eles não cobram e eles não vão transformar e vão vender um produto transformado, por mais que o Thiago vá lá, compre os cabos, as antenas, vem cá, instala, fica tudo pronto, mas o produto final do Thiago, não, ele não está cobrando por aquilo ali. Tem a taxa, como ele falou, uma receita com aquilo ali, porém, o valor final que ele cobra é da prestação de serviço. Então, no caso do Thiago, seria aqui compras para prestação de serviço, uso na prestação de serviço. É por isso que, às vezes, quando a gente faz algum exemplo, qualquer que seja de DVA, DFC, é diferente. Igual, por exemplo, na hora do Thiago apurar aqui o CMV dele, digamos isso, não seria CMV, seria CSP. Por quê? Custo do serviço prestado. Ali, você tem que quantificar o valor que é para você pagar o Thiago, os colaboradores do Thiago, né? Para produzirem aquele material. Então, ou seja, o quanto que é o serviço para, né? O quanto que eu consigo mensurar o serviço do Thiago como prestador. E logo abaixo eu coloco lá, compras para uso na prestação de serviço. Não deixa de ser insumo, é insumo do mesmo jeito, mas tudo depende, galera, da forma com que você vai empregar aquele produto lá na empresa, tá? E a depreciação do Thiago acontece muito mais rápido do que uma de outra empresa, porque se ele precisa de máquinas, né, ele tem que renovar, eu não sei como é que é a demanda, Thiago, lá no Grupo Lima, né, mas provavelmente vocês devem trocar equipamentos direto, sempre tem alguma coisa queimando, e a necessidade de renovar os equipamentos é grande, não é isso? a rotatividade de equipamento é muito grande. Não só por queima, né? Que até que ultimamente está queimando pouco, mas é mais substituição mesmo de tecnologia. Pois é, e aí chega no final do ano, aí uma coisa que não muda, né? Uma coisa que não muda, gente, uma coisa que é padrão ali em qualquer empresa. Equivalência patrimonial, né? A depreciação, dependente da empresa ali, né? Vai ter uma máquina que o Thiago, né, já percebeu que está bem exaurida, a gente vai substituir, vai vender por valor residual, não consegui, levei prejuízo, tem que colocar, né, exaustão de uma... Se o Thiago, agora uma empresa, vamos supor o Natan, tá? Isso é um grande exemplo que eu vi nos trabalhos de vocês. Não se fala roça de eucalipto, né? É uma plantação de eucalipto. Você tem ali uma quantidade. Qual é o tempo, Natan, que você tem de produção de eucalipto? São 10 anos, não é isso? 7 a 8 anos. Oi? 7 para 8 anos. Você plantou, com 8 anos você pode colher a primeira remessa, não é isso?
É isso. E daí, quanto tempo você colhe a segunda? Aí é 7 ou 8 anos de novo. Sempre é. De novo, né? E quantas vezes você pode colher da mesma planta? Ah, no máximo umas 3, né? Depois vai ficando fino aí e não presta mais. Pois é, isso. Aí eu pergunto para vocês, lógico, professor, mas o que isso tem a ver com conteúdo? E a Suzano? A Suzano, ela não tem esse tipo de coisa? Ela não faz esse contrato com os produtores rurais? Eu estou vendo muito produtor rural aí abrindo empresa só para vender eucalipto, lá, o tourete, para essas empresas aí. Estão juntando ali, fazendo cooperativas nos interiores, para quê? Para ter uma normatização, porque a Suzano, ela quer tudo legalizado. Ela quer imposto pago, ela quer comprovante de imposto pago, mas ela também quer saber qual é o grau de produção daquela planta, quanto tempo que ela leva. Você, Natan, vai registrar essa exaustão da sua roça de eucalipto ano após ano ou no final das 3 décadas lá de colheita? Ah, o certo deveria registrar em ano, né? Ano após ano, para quando você não chegar lá no final, ou seja, se suponhamos, tá, gente? Tudo caso de suposição. Suponhamos que a Suzano solicitasse a DVA da grande empresa do Natan ali para fazer essa análise, ela verificaria que ao longo dos anos, dos períodos, o Natan foi registrando essa exaustão ali desse ativo biológico dele, que é o quê? É as plantas, né? Ou seja, é a planta do eucalipto mesmo. Como ele disse ali, que ao final do período, ela ficaria, né, exaurida, não teria mais capacidade de produção. Beleza, galera? Deixa eu abrir para vocês aqui a nossa atividade. Eu vou mostrar para vocês, nós não vamos fazer juntos, eu quero que vocês façam sozinhos. Professor, é a Carla. Oi. Aqui, quando puder, tem como você postar o slide da DVA? Porque eu acho que você postou o da DFC. Ô, Jesus, beleza. É porque eu estava botando a chave de correção, coloco sim. Vou postar lá para vocês sim. Abre a pasta anterior. Ah! Não, gente, eu quero que vocês tentem um pouquinho. É tão simplesinho. Vamos fazer, eu não sei como é que tá a programação de vocês aí para essa semana por causa do interdisciplinar, mas vamos fazer isso, tentar fazer isso juntos ali. Juntos não, quero que vocês façam sozinhos, mas podem me mandando mensagem ali para me ajudando vocês. Olha lá, em homenagem a Carla Luiza, a empresa Comercial Luiza Limitada apresentou as seguintes informações contábeis. Comercial é comércio, já sabe que é revenda. Então, ou seja, de cara eu sei que ela não vai ter matéria-prima, né? Que ela não vai ter esse tipo de conta. Ela é um comércio, é uma revenda. Receita bruta, 550 mil. Despesa com exaustão, 27 mil. Uai, mas exaustão, comércio? Uai, talvez ela tenha algum tipo de conta, alguma coisa na empresa que vai exaurir. Eu tenho alguma informação complementar? Vamos ver. CMV, 100 mil. Em 31 de novembro de 2020, ocorreu ajuste patrimonial de 15.500. Aonde vai entrar essa conta aqui, Tiago de Oliveira? Aonde entraria essa conta? Tô ouvindo os grilinhos lá atrás, hein? Gente, olha só. Em 31 de novembro de 2020, ocorreu ajuste patrimonial. Se teve esse ajuste patrimonial, significa que foi feita uma equivalência. Houve uma equiparidade, eu tive que, em algum momento da minha empresa, eu ajustei meu patrimônio. Eu verifiquei que ele estava menos produtivo ou mais produtivo. Nesse caso, ele teve um ganho. Registrei um aumento de 15.500, tá? Tem uma conta específica lá para a gente adotar, para a gente usar. Sabe-se que a divisão do valor adicionado, ou seja, olha como é que ficou. Depois de vocês montarem toda a DVA e chegar no final dela, nós vamos ter o que ali? Os percentuais de qual vai ser a distribuição. Onde eu vou colocar esses percentuais? Aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Colaboradores, governo, financiadores, acionistas. Eu vou colocar ali, ó. Já coloquei
todas as contas específicas. Vocês só vão pegar daqui e montar na estrutura da DVA. Beleza? Entendidos? Alguma Não sei. dúvida? Todas? Tô Todas? brincando. Vamos ver se você consegue montar isso daí. Tem que tentar. Tiago. Rafael. Tiago chora, mas chega na hora, ele, ó, é o cara que fecha a prova, assim, antes eu já tava achando complicado, imagina agora. Ih, Rafael, pelo amor de Deus, hein? Fala isso não, hein? Tiago chora, chega na hora, ele fecha a prova, fecha o trabalho, fecha com 10 no A1 e no A2, e ainda fica triste, né, Tiago? É o desespero antes de ver a nota. Não, mas não fiquem assim, gente. Calma, não se desesperem, não. Eu vou fazer a correção lá do item lá. Assim que vocês postarem ali, o prazo para entrega não é para hoje, mas quem quiser fazer, né? O Rafael tinha até entrado em contato comigo, professor. Você vai deixar um tempo para a gente ali, né? Planejar, se organizar para amanhã. Vou deixar ali de 21 às 22, vocês se organizam lá. De 20h30 até as 21, vamos tentar fazer essa atividade. Aproveita que agora está fresco, está simples, está fácil. Deixa eu fazer a correção lá agora, já corrijo, boto lá a lâmina correta para vocês e vocês fazem. Por quê? É só montar, gente. Monta no próprio slide ali e devolve. Né? É uma forma de vocês exercitarem. Depois, quando eu botar a chave de correção, vocês conferem. Não tem como, não tem erro. Né? Não tem como ter erro naquilo. Né? Oi. Eu tenho uma dúvida. Aquelas porcentagens que você colocou embaixo, tem que utilizá-las também? Ah, olha só. Deixa eu abrir de novo lá. Peraí. Eu tinha feito tirado aqui, mas deixa eu voltar lá. Peraí. Vou te mostrar agora o que você vai fazer com essas porcentagens. Carla, olha só. Essas porcentagens aqui. Lembra que eu falei para vocês ali que, às vezes, quando vocês forem montar a DVA, pode ser que venha lá o quê? O resultado bonitinho, conforme estava lá no slide, e a percentagem na frente. Mas vocês também podem colocar o quê? A conta, e esse valor na frente da conta, igual, é 20% do valor total adicionado. Vamos abrir agora aqui no conteúdo. Olha lá. Tá vendo aqui? É 20%. Você tem aqui, ó. Chegou aqui, ó. Valor adicionado total. Qual que é o valor adicionado total? 8.000.3. Suponhamos que seja a nossa atividade. Tá lá, pessoal. Pessoal, 20%. Quanto que é 20% de 8.003? Eu vou colocar aqui, ó, colaboradores, 20% de 8.003. Eu coloco o que aqui? Os 20% ou o valor referente à porcentagem? Eu posso colocar a porcentagem do lado, como está aqui, e o valor que corresponde ao total do valor adicionado. Tá? Da forma mais simples possível. Por que que vem em porcentagem? Porque na hora de vocês fazerem uma análise horizontal, uma análise vertical, de um ano para o outro, você precisa saber em percentual ali o quanto que você está pagando, o quanto que você está distribuindo e adicionando valor para cada conta. Beleza? Ficou claro? Ou não? Sim. Fala? Sim. Ou, por exemplo, suponhamos que depois que você montou a sua DVA, você chegou no valor total adicionado de 100 mil. O que eu quero? 20% de 100 mil corresponde à conta pessoal. 15% de 100 mil corresponde aos impostos. 25% corresponde à remuneração. E por aí vai. No final, vai fechar os 100% e você só direcionou, você só mostrou o que pertence a cada conta, os percentuais ali. Beleza? Não tem segredo, gente. Simples, claro como água. Mas, na hora de vocês estiverem montando ali, se tiver alguma dúvida, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao interdisciplinar? Alguma colocação? Ô, professor, tem como voltar naquela tabela não, né? Naquela demonstração que você mostrou ali como exemplo, para mim tirar um print para eu poder me basear rapidão? Sim, tem sim. Peraí. Vamos lá. Pera lá. Olha lá.
Mas eu vou disponibilizar agora, o Vitória, eu fiz por engano, tá? Eu adicionei o slide errado lá para vocês, eu vou colocar esse material para vocês ali. Deu para tirar? Nada, deu. Sim, sim. Eu vou colocar para vocês ali agora, atualizar lá, e aí eu já... Minha água tá meio... O que é isso, Rafael? Minha água tá meio turva? Ô, Jesus. Pessoal, então olha só, vamos fazer agora, tá? Vocês tentem fazer. Se tiver alguma dúvida na hora de fazer a composição lá, me manda. Você disse claro como água. Ah, tá, claro. Não, gente, não tá turvo não, gente. Tá bem simples, tá? É só nós seguimos o padrão. Deixa eu atualizar logo lá para vocês, colocar o conteúdo correto, e aí vocês já vão ter o material para seguir ali na sequência, para não dar esse desvio ali de comunicação. Beleza? Pessoal, quanto ao interdisciplinar, alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Tiago, Vitória, tá tudo certo? Por enquanto, sim, professor. Só falta montar o slide, mas de resto tá tudo encaminhado já. Beleza. Lembrando, galera, como eu falei no início, o slide, ele é só um apoio, né? Então, assim, caso, né, vocês queiram lhe utilizar, eu aconselho vocês a utilizarem, porque vocês colocam trechos e isso vai ajudando vocês na hora de vocês terem uma argumentação. A dúvida, tá todo mundo mandando mensagem para mim. Professor, todo mundo precisa apresentar? Não. Vocês podem escolher uma pessoa e essa pessoa apresentar. Ou pode todo mundo apresentar. Sem problemas, tá? Pode falar, Luana. A nota é individual? A nota, ela é individual. A nota é individual. Os avaliadores vão fazer essa avaliação lá individual, né? Então, ou seja, na hora que vocês forem lá apresentar, né? Na verdade, né, alguns avaliadores costumam avaliar todo mundo por igual, né? Depende ali muito de quem está avaliando vocês. Mas eles podem sim colocar lá as observações e a gente depois passar para o diário, tá? Mas a princípio é individual sim, justamente por isso, né? Na hora que vocês, quando eles receberem a ficha de avaliação, tem lá os dados de vocês, o grupo, né, os componentes, então eles podem fazer essa observação, tá? Beleza? Faça poucas perguntas. Eu vi que você mudou a nossa banca lá, que você não ia participar, era outro pessoal, agora você apareceu na nossa banca de dia 16, né? Poucas perguntas, Ficou preocupado? Hein? Hã? Não, tô tranquilo, não, tô tranquilo, fiquei até feliz, eu falei, pelo menos é conhecido, pelo menos fica mais de boa. A outra anterior tava mais complicada, tinha um monte de pessoal mais diferenciado. Mas sabe o que aconteceu? Nós tivemos ali um problema, um dos convidados especiais, eles não poderiam estar naquele dia, aí teve que mexer na logística, eu sei que essa semana passada, e essa semana tá uma loucura, uma correria. Então nós tivemos que adaptar, né? Ele teve, na verdade, foi um erro dele, ele teve um imprevisto lá, e ele, o esposo ganhou neném, alguma coisa do tipo lá, alguma coisa aconteceu lá na família dele lá, e ele não poderia estar presente. Então, para não desfalcar a banca, aí eu vim, tirei um, troquei com o outro lá para conseguir encaixar todo mundo, tá? Foi mas, gente, não se preocupem. Oi? Ainda bem, né? Ainda bem, porque assim, né? Pelo menos assim, as coisas conspirando a nosso favor, tá vendo? Foi minha oração. Só. Orei bastante para isso. Olha, vocês estão muito confiantes, hein? Ê, povo confiante, né? Tá vendo? Só porque vocês são a joia da coroa, o terceiro, o quinto. Gente, vou te contar, hein? Não, mas vocês não se preocupem, galera. A avaliação, além dela ser perpendicular, né? Ou seja, é a minha avaliação, da Sandra e do Ricardo, né? Somada, dividida por 3, aí chega num coeficiente comum ali, aí é a nota do grupo, né? Mas não se preocupem, não. Eu não sei se você estava na sala, Thiago, Vitória, mas quando eu comecei a aula, eu até falei, eu dei uma lida por cima, não li, né, os trabalhos de vocês, porque eu não tinha tempo, mas eu dei uma lida por cima, os trabalhos de vocês, tanto do terceiro quanto do quinto, estão, assim, muito bons. Pelo menos um ou dois que eu dei uma olhada superficial, estão muito bem embasados, né? Eu vi ali as fontes, né? Realmente valeu a pena vocês terem ficado tão preocupados do jeito que vocês se preocuparam. Valeu a pena. Gabriel Fardim. Aramis, se somente um apresentar, como o restante do grupo será avaliado? Então, Gabriel, haverá perguntas, né? Observem que o tempo de um trabalho para o outro é quase meia hora, né? Então, ou seja, pode ser que a banca pode fazer muitas perguntas. Eles receberam os trabalhos de vocês hoje. Então, ou seja, vocês, o terceiro e do quinto, eles vão ter muito tempo para olhar o trabalho de vocês e fazer pergunta, né?
vão ler, reler os artigos de vocês, grifar, riscar, para então fazer perguntas de vocês ali, tá? Então, ou seja, o restante vai ser avaliado com base nisso, né? Serão feitas perguntas ali indiretas, né? Unilaterais, não tem nome definido, é ele que vai decidir lá na hora, né? Lógico que eu já tenho as minhas perguntas em mente para os meus grupos, né, Vitória? Ainda bem que aqui, ainda bem que a internet vai cair nessa hora, tá? Ei, Thiago! Você sabe que pode acontecer, né? São coisas que podem acontecer. Thiago, diga, Luana. Vai precisar abrir a câmera não, né? Vai ter que abrir a câmera, com certeza. Na hora da apresentação, é critério. Se os professores não falaram, tem que abrir a câmera e o áudio. Na hora que a banca estiver lá com vocês, por exemplo, terminou o trabalho, todos os integrantes têm que estar com a câmera daquele... Eu, por exemplo, a Luana apresentou. São 4 integrantes. Terminou o trabalho, os 4 com a câmera e o áudio ligado. Por quê? É uma apresentação remota. Vocês serão transmitidos, gente. Né? Vai estar sendo transmitido lá para o grupo. Vai ter várias faculdades participando. Tem que aparecer, uai. Isso né? Vai ser só quando terminar o trabalho, todos terem que abrir a câmera, ou durante a apresentação, quem estiver apresentando também tem que abrir? Não, só quando terminar. Só quando terminar. Tá? Terminou o trabalho, abre a câmera e o áudio fica disponível para a banca. Por quê? Tem esse contato aqui, ó, visual, né? Eu tô olhando para você, tô perguntando, vou tirar uma dúvida, né? Tem que ter esse contato, senão eles vão descontar do grupo todo, né? Isso é um critério que está lá na ficha de avaliação, né? Eles, realmente, se vocês tiveram disponibilidade para, né, responder perguntas, aquela coisa toda, né? Foi uma das coisas da direção que foi passada para a gente ali, para estar colocando nessa ficha, né? Justamente por isso. E Pode se falar, algum aluno não puder comparecer? Tipo, no meu grupo mesmo, tem uma aluna que ela tá de licença maternidade. Sim, mas a Vanessa. Ela tá de atestado. Digamos assim, a internet caiu, eu não consegui comparecer. Eu vou estar prejudicando o grupo? Não, no caso da Vanessa, não. Porque a Vanessa está amparada legalmente, tá? Ela tá afastada, né, por licença maternidade. Agora, caiu a internet. O que a gente pode fazer, né? A minha, como você sabe, né? É bem fácil. Aí a gente tem o Thiago na sala, Vitória. Thiago. Aqui, não, a minha eu vou estar offline, né? Que terminou a apresentação, vai acontecer alguma coisa aqui, vai ser sábado. Parem com isso, galera. Vocês estão com o trabalho, os trabalhos de vocês estão, nossa, brilhantes, fantásticos. Eu vi alguns trabalhos, como eu disse, né? Eu olhei. Algumas pessoas me procuraram, né, para me dar uma olhada ali, assim, em particular, eu olhei. Não consegui ler tudo, né, gente? Porque, como eu disse, tem um trabalho que tem 23 páginas, né? Então, eu falei, Jesus, né? Tem que ler com calma. Não adianta olhar correndo. Tem que ler, entender o procedimento, para então, né? Na verdade, eu nem queria compor banca, justamente por isso, para mim estar mais livre para assessorar vocês. Porque mesmo que eu estou orientando o 7º ADM CCO, mas eu ajudo outros grupos também. 3º, 5º, primeiro, então, entendeu? A gente sempre se coloca à disposição, tem que ajudar, né? É uma coisa nova, é diferente, tem que ajudar, né? Tanto é que eu passo para vocês. Quem tiver dúvida com os slides, eu tenho um modelo, acho que os professores já passaram para vocês também, acredito que sim, mas eu tenho um modelo lá, top das galáxias, básico, que vocês utilizam. Só pega os trechos de vocês lá. A gente está usando do ano passado. Tem algum problema? O que? O modelo? É o mesmo. É o mesmo. É isso aí. É o mesmo. O padrão não aparece. Disponibilizado na sala da coordenação aqui no Classroom. Isso. Ó, Vitória tá ligadinha na sala da coordenação, hein? Isso mesmo. Lá naquela sala da coordenação, vocês vão ter acesso a tudo o que é pertinente a vocês, né? Por quê? Mesmo que nós voltarmos agora em agosto, galera, né? Vai continuar o sistema Google Class, né? O sistema híbrido vai continuar, mesmo com vacina, sem vacina, vai continuar. Né? A proposta, né, do nosso mantenedor é que ela continue, eu acho isso muito, muito bacana. É uma forma que eu tenho de comunicar com vocês direto, deixo tudo lá. Né? O Thiago aí é o testemunha, né? O Natan e o Jacó, que são os... Natan e o Degá, que são os líderes aí, sabem, né, que a nossa comunicação melhorou bastante depois daquela criação do grupo dos líderes. Por quê? Qualquer informação que é pertinente a vocês, eu jogo direto lá e os meninos fazem esse link,
Então, não tem mais desvio de comunicação, né? Semana que vem já vai sair o horário do segundo semestre. Então, vocês já vão saber quais disciplinas que vocês têm lá no segundo semestre. Então, ou seja, eu vou passar para os líderes, eles já vão comunicar a vocês. A matriz curricular já está lá. Está tudo divulgado, né? Tudo assim, bem transparente com vocês mesmo, para ficar bem fácil a comunicação. Foi postado, Rafael. O modelo está lá postado já. Eu pedi a Rani, botei a Rani como mentora também, para ela colocar esses detalhes ali, né? E ajudar todos. Galera, alguém tem mais alguma dúvida? Natan, dúvida? Sobre as aulas. O retorno é só depois das férias, presencial? Só depois das férias. Só depois das férias. Nós vamos voltar no dia 1º, deixa eu confirmar aqui. 1º de agosto. Não, 1º não, que vai ser um domingo, né? Vai ser dia 2. A gente volta naquela semana. Professor, outra dúvida. Se tirar 2 na prova, você arredonda para 5? Vitória do céu. Essa é boa, hein? Ouviu isso, Negar? Ouvi bem. Gente, é uma dúvida, eu acho que é uma dúvida de muita gente aí. Você podia dar o aval aí de que arredonda. Olha, Vitória, eu ouvi dele que 2,5 ele faz isso por você. Por você não, por todos, né? Eu vou me esforçar. Gente, olha, vocês são os... vou te contar, eu vou sentir falta desse quinto ADM, junto com esse quinto CCO, hein? Altas, como é que é, Thiago? Quando é para cobrar, a gente cobra, né? Mas quando é para rir, a gente ri também, né, Thiago? Com certeza. Aproveitando a brincadeira aqui, Aramis não fez a pergunta valendo bombom ou caixa de bombom hoje, porque o salário dele do mês vai embora quando as aulas presenciais voltarem. Thiago e a Vitória falaram comigo assim. Aramis, eu espero que você anotou, porque eu anotei. Para de prometer chocolate, porque seu salário está comprometido. A próxima pergunta vai valer bombom da Cacau Show, eu ouvi o Aramis falando. Olha só, tomara, estou muito ansioso mesmo, tá? Gosto de estar de forma remota, mas eu acho que o presencial é muito produtivo para todos nós. Estou muito ansioso para que a gente volte lá em agosto presencial. Se a gente voltar em agosto, mesmo com vacina, né? Ou sem vacina, a gente vai estar com os protocolos, né? De distanciamento, a coisa toda. Mas vocês sabem, né? Que quando vocês estão na sala, né? A gente tem um contato melhor, né? Tem um quadro, né, Ildegard, para riscar a parede. Eu não sei se foi com essa turma. Não sei se foi com essa turma que eu esqueci que era Oi? Não, teve uma... A Maria Emília riscou que a nossa primeira semana de aula, ela riscou o quadro lá em cima do auditório. Foi o Anderson, Thiago? Não. Na nossa sala, acho que foi o Aramis que ele foi riscar onde estava o data show e era a parede. Não, foi a Maria Emília lá em cima, ela riscou de fora a fora do riscão azul no quadro. Na parede. Olha. Eu, na verdade, foi com o primeiro. As primeiras aulas presenciais que nós tivemos lá no ano passado, eu risquei, sem querer, eu esqueci que não tinha a lâmina, não era o vidro, eu risquei na parede. Falei, agora sim, hein? Todo professor comete esse erro. E eu gosto de ter um quadro para rabiscar, porque isso me ajuda bastante. Beleza. Galera, mais alguma dúvida? Tá lá até hoje. Com certeza. Alguma dúvida mais? Eu estou tranquilo com vocês contra esse interdisciplinar. Tenho certeza que vocês darão um show. Tiago, Vitória, Luana, Ildegard, Natan, Thaís, Rafael. As preocupações assim, maiores são com as perguntas de vocês, né? Essas só que eu não sei o que passa na cabeça, né? Aí pode prejudicar um pouquinho, né? Mas com relação ao trabalho, eu acredito que vai fluir bem, eu acredito. Não, vai dar certo, assim. As dúvidas não são nada além do que vocês escreveram. A Luana pode falar, tá tentando falar com você aí, mas eu não estava escutando ela. Luana, você queria falar comigo? Professor, e com relação ao certificado do seu curso? Cortou um pouquinho, só entendi do meu curso. Qual curso? O certificado, ela quer saber. Olha só, o certificado está pronto, tá? Eu pedi os líderes para avisarem que vocês são da primeira turma, né? Ou foi da segunda? Eu da primeira, você falou que tá pronta. Sim, você falou da primeira, tá turma, tá pronto. Da segunda. Eu já peguei da primeira. Eu tenho até que ir lá buscar, só que o da segunda turma vai ficar pronto a partir do dia 10 de julho, tá?
Beleza? Eu acho que a Luana era a segunda turma, né, Luana? Sim, professor. Foi em março, né? Sim, foi da segunda turma. O pessoal da segunda turma aí que fez de forma remota, optou por um, por outro, vai estar pronto lá. Na verdade, ele está impresso, mas precisa da Ana Paula Rodrigues assinar, a nossa diretora acadêmica. Ana Paula Simone, eles não estão conseguindo ir na Farese, que eles também estão de forma remota, né? Então não estão conseguindo assinar. Então, por isso que ainda não está pronto, tá? Mas já está na secretaria, só falta a assinatura dela. Sem a assinatura dela, né, gente, não adianta, né? Que horas que abre ela mesmo? Oi? Que horas que abre a secretaria? A secretaria, a Ingrid, vai estar lá a partir das 13 horas. Vocês têm que pegar com a Ingrid. Você já pegou o seu, Thiago? Não, tem que ir lá pegar. E aí, gente, eu sei que eu conferi com vocês, mas todos vocês, por favor, antes de assinar, confere o nome de vocês. Mesmo que nós já fizemos aquela conferência, né? Mas confere de novo, para não ter problema, tá? Para não ter erro lá na hora de vocês, né? Alguma letra, um acento, alguma coisa ficou para trás, a secretaria imprime de novo. Beleza? Ô, professor, Galera, vou dar esse tempo para a gente terminar essa atividade. Façam essa atividade hoje ainda. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, preocupados com amanhã, mas vamos viver um dia de cada vez. Vamos aproveitar que agora está fresco, está geladinho, a gente consegue fazer. Fala, Vitória. mudando de assunto, ele está falando do certificado. As perguntas que vocês vão fazer na apresentação do artigo, vocês vão direcionar as perguntas ou vai jogar para o grupo e quem souber responde? Vai depender da banca. No caso cada banca eu fiz a composição. Olha, vocês direcionam, né, as perguntas para os integrantes do grupo, né? Porque senão fica uma coisa muito aberta, né? Vou lá fazer para o Tiago, grupo do Tiago, né? Aí a pergunta assim, é grupo do Tiago, mas já vai direcionada para o Tiago. Grupo do Ildegard, mas já é para quem? Para o Ildegard responder. Então, assim, esse é seu mal. Então, por isso que nós já deixamos ali para eles chamarem por nome. Por isso que vocês têm que estar com a câmera aberta, tá? Conversem lá com os integrantes do grupo de vocês lá, para estar todo mundo com áudio. Quem não tem áudio, gente, pega emprestado, fala comigo que eu vou na Farese, eu arrumo o computador da Farese, né? Vamos lá para a Farese, senta lá no laboratório, a gente faz todo o protocolo lá, mas para que vocês não corram esse risco, tá, Vitória? Tá bom, professor. Mas acredito que a banca, ela vai fazer essa questão de nome, porque ficou decidido assim, tá? Mas, gente, durmam com Deus. Vago Oi? Professor, boa noite. Durmam com Deus, coloquem a mão no coração. Não fiquem ansiosos, porque a ansiedade, né? Se vocês estão ansiosos, imagina o professor, né, que está lá com quantos alunos, né, quantas pessoas estão assistindo lá, imagina o desespero, né, a ansiedade que bate, para que vocês, se vocês querem que dê certo, eu torço para que vocês deixem 200% mais certo ainda. Quero que vocês sejam muito mais certos do que vocês podem imaginar. Eu torço muito mais para o sucesso de vocês do que acho que vocês mesmos. Porque se vocês derem certo, conseguirem apresentar, correr tudo bem, Tiago, por favor, Thiago, transmita bastante sinal de internet para cá, aumente o link. Só a minha vai cair, entendeu? Pelo amor de Deus, Thiago, garanta esse link aí, contínuo e perpétuo, nessas horas de apresentação. Lá, quando as aulas começarem, eu juro que, né, que lá para o quinto CCO e para o quinto ADM, terceiro ADM CCO, vamos ter uma cesta de chocolate, se der tudo certo. Tá gravado, hein? Opa. Olha, hein? Tá gravado. Tá gravado. Quinto Galera, não, sexto, né? Já vamos pro sexto, então. né? Se Deus abençoar, vai ser sexto. Ah, tá vendo? Galera, me despeço de vocês, né? Encontro vocês lá nas apresentações, desejo sucesso para vocês, que dê tudo certo. Torço muito para que vocês fiquem calmos, tranquilos, não corra nada, não tenha chuva, nem tempestade, nem trovão. Que dê tudo certo, contem comigo. Se alguém tiver alguma dúvida ainda no slide, que precisar do link, eu tenho, tá lá na sala da coordenação, verifiquem lá. Terceira DM, terceiro social, se precisar de algum ajuste, pode me mandar também que eu ajudo, sem problemas nenhum. Uma boa noite para vocês. Façam hoje ainda, por favor, essa atividade. Não deixem de fazer hoje, tá? Valeu, boa noite. Né? Deixar isso fixado. Boa noite, beleza, tchau, boa tchau. noite. Boa. Boa noite. Boa noite.